Que a glória de Deus invadir esse ambiente aqui. Tenha um senso de agradecimento dentro de você, irmão. Obrigado, Pai. Muito obrigado por todas as coisas. Muito obrigado, Senhor. Como o Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. Como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pode abaixar um pouquinho. Nós estamos estudando esse assunto aí, né? Não sei se algumas pequenas famílias já chegaram nesse assunto, que é o antecipe seu futuro. E eu preparei a palavra em cima disso e estou dando um pouco mais da minha versão aqui também. Eu achei, dos estudos que a gente já viu, que a gente tem estudado nas casas, um desses é um dos mais pontuais, eu gostei bastante. Mas eu queria trazer um entendimento que fosse geral para todos aqui, sobre antecipar o futuro. É interessante que nós fomos criados para andar para frente, né? Nós somos criados para irmos. Você vê que quando você caminha com muito mais segurança quando você vai para frente, né? Quando a gente é criança, a gente fica andando de costa para brincar, né? Tem aquela sensação de insegurança. Mas você caminha para frente. Quando os teus olhos, eles foram colocados por Deus na sua frente, para que você veja o que está à frente. Nossos ouvidos, eles são ligeiramente inclinados um pouco para frente, porque todo som que vem de frente, a captação é muito maior. Para frente também. A nossa mente, ela deve estar posta naquilo que é futuro. Para frente também. Deus espera que o povo dele possa perceber que ele está nos chamando para uma caminhada. Deus nunca chama você para você ficar estagnado. Aliás, se a sua vida está estagnada, desconfie das coisas que estão ao seu redor. Porque no reino de Deus, sempre vai haver portas sendo abertas. Né? Ela encerrou o discurso, todos os da banca, todos fizeram referência ao discurso da Mirna. Todos quiseram falar com ela. Todos quiseram tirar foto com ela. O presidente já chegou para ela e falou: eu quero você nessa comissão e nessa comissão. Porque perceberam nela, assim, uma vitalidade que não está nela, está em aquilo que Cristo deu para ela. E eu estou cheio de ovelhas assim aqui. Cheio, não é pouco não. Que eu vejo assim, eu falo: meu Deus, esses caras vão dar trabalho para o capeta. Mas eles precisam saber que são cheios da glória de Deus. Se você não souber... Pessoas que caminham para frente, que andam, que pensam em futuro, né? Que se balançam, quando pensam em agir, agem, vamos construir algo, vamos fazer algo que vá à frente. E a palavra de Deus fala lá no livro de Jeremias, né? Capítulo 29, no verso 11, um texto que é bem conhecido de todos, nós vamos falar dele um pouquinho mais à frente. E nós gostamos disso, mas nós precisamos entender esse contexto aqui que diz assim, ó: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano. Planos de dar-lhe esperança e um futuro. Sabe, irmãos, interessante que essa fala aqui, eu já vamos falar disso um pouquinho mais à frente, essa fala se deu num momento em que o povo estava escravizado. Num momento de exílio, onde você está preso. E é interessante que esse povo caminhou para o futuro mesmo estando preso, mesmo estando debaixo de luta, mesmo estando debaixo de guerra. E eu queria já colocar aqui diante de vocês três coisas que impedem você de antecipar o seu futuro. 3 situações. A primeira dela, 3 cativeiros, né? O primeiro dela tem a ver com o passado, que é o saudosismo. As pessoas que são saudosistas, pensa aí um pouquinho. O saudosista quem é? O saudosista é aquele ser que pensa sempre no que aconteceu. Ah, naquele tempo foi bom, naquele momento foi assim, naquela situação foi assim. Ah, quando eu era isso, ah, quando eu tinha isso, ah, quando eu fiz isso. Então ele está aqui no presente, mas ele está com um olhar total no passado. Ele não está no presente, ele vive o passado no presente. Então você vai ficar reclamando. Se foi ruim, você vai falar: ah, mas
lá era muito ruim, eu não consigo as coisas hoje aqui, porque no meu passado eu fiz isso. Fica colocando desculpa no presente para algo que já aconteceu. Ou então ele fala, as coisas estão muito diferentes, a igreja mudou, não, a igreja não é mais espiritual porque o fundo é preto, a igreja não sei o quê, a minha vida, o meu casamento. O saudosista, ele vive no presente pensando no passado. Isso é um cativeiro, isso impede você de andar. Impede você de viver o novo, impede você de viver algo novo da parte de Deus. Então o saudosista, ele fica assim, né? Eu lembro no começo aqui, as pessoas falavam assim, no tempo do pastor tal não era assim, no tempo do pastor tal não era assim, no tempo. Eu ouvindo aquele negócio de no tempo, não é mais, mesmo acabou. Agora é um novo tempo. É um novo tempo, acabou, irmão. A gente precisa entender que coisas nas nossas vidas acabam. Acabou. Acabou. Mas eu teve um culto que a gente girou 3 vezes no manto e deu um salto espiritual, e quando caiu o irmão foi curado de câncer. Então nós estamos girando, aí o povo começa a girar e nada de ninguém ser curado. Por quê, irmão? Foi para aquele dia, agora acabou. Deus tem algo novo. Irmão, quem vive na mesmice somos nós, Deus não. Então todo culto, toda ação de Deus, todo instante, todo momento, algo pode acontecer. Isso é um cativeiro, irmão, você tem que se liberar disso, porque passado é passado. Foi bom, irmão? Glória a Deus, foi bom. Olhe para trás no seu passado e fala, Deus fez lá, Deus vai fazer aqui. Porque a palavra de Deus diz assim, que o mesmo poder que operou com Cristo lá, ele está disponível para nós hoje aqui. O mesmo poder. Tem o perfeccionista, o outro cativeiro é a respeito do presente, é o perfeccionista. O perfeccionista quem é? É aquele que quer que tudo seja perfeito. Tudo tem que estar perfeito, tem que estar perfeito. Se não está perfeito, ele não relaxa. Isso é um cativeiro porque não deixa você participar do processo do trabalho que é construir algo. O perfeccionista, ele está sempre pensando, não, isso tem que estar assim. Já foi num lugar que a pessoa, não, a toalha está um pouco torta, ei, deixaram a toalha torta. Conhece alguém assim? Conhece alguém que fica, não, é aqui, não, é aqui. O perfeccionista, ele sofre porque ele quer ver as coisas acontecendo no tempo dele, no momento dele. E tem que ser daquele jeito, Você está sofrendo, você está impedindo de participar de um processo de construção de algo que está vindo para o seu futuro. Isso é um cativeiro no presente. E o terceiro cativeiro é a respeito de futuro também. Porque tem o iludido. O iludido, ele fica pensando sempre assim, ele vive baseado numa ilusão, uma percepção e um entendimento errado a respeito de futuro. Então ele está com 70 anos, 80 anos, achando que ele pode ser atleta que ele pode participar da seleção brasileira de futebol. 2 extremos. Ele não sabe se colocar no dia dele, ele não sabe se colocar. Os sonhos que ele tem não são sonhos de Deus, são sonhos dele. Ele vive iludido, achando que a felicidade dele está em algo utópico, que não vai acontecer nunca. Que é uma plenitude plena, e ele sofre com isso, porque isso impede dele realmente viver um futuro para ele. São cativeiros que nos prendem, que nos amarram, que nos impedem de caminhar. Minha fala para você nesse momento é, você é um conquistador. Amém? Vou me escorar no testemunho da irmã Mirna aqui. Você é um conquistador. E o conquistador quem é, irmão? O conquistador é aquele que conquista algo que está contra ele. O que estava contra Mirna? Uma prova, tempo, muito tempo de conclusão do curso, muitos fatores particulares da vida dela, que ela não falou aqui, mas que eu como pastor sei. Tudo se opunha. Aliás, nada às vezes vai te favorecer, irmão. Só que você faz o quê?
Você vai lá e conquista. Né? Os casados que o digam. Você conquistou ou foi conquistado? Hein, Lara? O André? Você era uma força opositora ao André e ele com todo esse charme chegou e te conquistou. Às vezes a gente precisa entender isso bem. Porque resistência é uma coisa que vai acontecer. Vai ter resistência, não tem, irmão. Se você está esperando que as coisas favoreçam para você ver o agir de Deus, irmão, o agir de Deus ele vem no último time, que é o poder que precisa operar em você quando você estiver no campo de batalha. E nesse momento ele atua, quando você estiver no campo de batalha. Não era isso que acontecia com Josué lá embaixo? Josué, lutando. A briga comendo. E lá em cima um ancião, segura a tua mão no alto, que enquanto a sua mão estiver no alto, você vai prevalecer. Então é isso. O sangue de Jesus está sobre você. Então esse fator de conquista, ele precisa estar dentro do seu coração. O que Deus falou? Nós falamos aí, acho que há 2 semanas atrás, a respeito de musculatura. Quando vai lá no livro de Josué 1:9. O que Deus falou para Josué? Deus deu uma palavra de ânimo, falando para ele, fui eu que enviei você. Tenha bom ânimo. Caminhe, persevere, ande, não temas, não se espantes. Não fui eu que mandei você? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Ou seja, vai haver oposição, vai haver guerra. Não espere que as coisas venham te favorecer. Agora, eu queria falar de um estado que nós, a igreja, precisa estar, e é um estado que Deus estava falando com a Mirna, e é um estado que eu e você precisamos incorporar na nossa vida cotidiana, que é a felicidade. É a felicidade. Trazer esse aspecto para dentro de nós e executar isso com felicidade, não ficar achando que o mundo está conspirando, né? Eu coloquei aqui que o Sigmund Freud, ele defendia que todo indivíduo é movido pela busca da felicidade. Mas essa busca seria uma coisa utópica, uma vez que para ela existir não poderia depender do mundo real, onde a pessoa pode ter experiência como fracasso. Portanto, o máximo que o ser humano poderia conseguir seria uma felicidade parcial. Tudo bem, essa é a percepção do homem Freud, não é a percepção de Deus. Porque felicidade, irmão, não é você ficar que nem um bobo rindo para todo canto. Felicidade é contentamento de vida. É plenitude de quem eu sou. Eu sei que hoje eu sofro uma dor, uma luta, uma guerra, uma batalha, mas eu estou firme no Senhor Jesus. Eu atraio a felicidade de Deus. Eu não preciso que as circunstâncias me coloquem num estado de felicidade. E o mundo está assim hoje, né? Então as pessoas vão para uma festa, por quê? Porque lá vai produzir felicidade. As pessoas exageram um pouco mais aqui, porque aquilo vai produzir uma felicidade. As pessoas viajam porque aquilo vai produzir uma felicidade. As pessoas compram coisas porque aquilo vai produzir uma felicidade. O mundo está assim, e nós precisamos compreender que felicidade não é isso. É uma consciência plena que nós precisamos ter de quem Deus é, de quem nós somos. E isso basta. O mundo vai estar cheio de circunstâncias. Sim, vai haver momentos que você vai chorar, como a irmã Mina chorou. Você vai chorar, não vai ser pouco, mas a confiança sua não pode estar abalada pelo que você vê. Você tem que estar firme no Senhor, para que Deus possa projetar em você um futuro. Deus estava fazendo o que com Josué aqui? Estou projetando você para o futuro, filho. Você é o meu guerreiro, você é o meu conquistador. Vá, seja forte, seja corajoso, pague o preço, não tenha medo, não se apavore. Vá. O que Deus está sempre fazendo com a gente, que Deus está sempre fazendo com a gente. Vá para frente, filho. Caminhe, ande. Aliás, foi um comando que ele deu para o povo, que o povo parou e começou, Deus.
Aí, o que Deus fala? Diga ao povo que marche. Não é hora de parar e ficar fazendo pesquisa de mercado. Anda, caminha. Caminha. Não fica parado, Deus não está fazendo. Não, caminha. Anda, deixa as coisas evoluírem. O salmista, o Salmo 1, ele é perfeito, né, irmão? Porque ele traz uma definição de felicidade muito grande, e eu queria que você meditasse nisso. Lê pelo menos 100 vezes ele, tá? Diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Não se imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Essa é a definição que o salmista dá de um homem que está plantado junto a ribeiro de águas. E ele consegue perceber que duas coisas que eu vou falar um pouquinho mais à frente ali não atrapalham ele. Tempo, no tempo certo ele vai dar o fruto. No tempo certo as coisas vão acontecer. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 7 anos. As coisas vão acontecer se você não esmorecer na sua fé. E a Bíblia diz assim aqui, ele encerra o Salmo dizendo assim: tudo que ele faz prospera. Tudo que ele faz prospera. Este é o homem. Como é feliz o homem que não anda na roda de qualquer lugar, que faz acepção de situações, não fica sentado à mesa dos pecadores, porque não haverá proveito nenhum para ele ali. Ele filtra um pouco mais a vida dele, para ele poder estar sempre constante, e sempre avançando para um futuro. Ele dá esses conselhos e ele fala: você é como uma árvore plantada, espera que o fruto vai acontecer. Não tenha medo. Não tenha medo do seu futuro. Eu queria falar uma coisa para você sobre a nação de Israel. A primeira coisa que eu preciso dizer para você, e agora eu começo a pregar. Escolha edificar. Escolha construir. A palavra de Deus diz lá no livro de Jeremias, no capítulo 29, no verso 4 até o verso 7, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas, presta atenção, construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam os seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Irmão, não sei se você entende do jeito que eu entendo isso, mas esse povo estava preso, exilado na Babilônia, debaixo de um outro governo, vivendo debaixo de servidão, e o recado que Deus deu para eles é: construam casas, edifiquem, casem-se, multipliquem-se. Tem mais, ore pela bênção da cidade, porque eu abençoando a cidade, abençoo vocês. Para de reclamar de Teresina, viu? Para de reclamar. É uma terra de oportunidade. É uma terra de oportunidade. É que eu venho de um lugar onde do lado tem 1.500 pessoas fazendo o que você faz. E aqui não, você está sozinho fazendo o que você faz. Viu? Você não tem concorrente. Você não sabe o que é concorrente. Faça. Construa. Não é a sua terra ainda. Nem para você que é daqui, natural daqui, não é sua terra. Você que aceitou Cristo, você é um ser espiritual. Você pertence ao reino de Deus. Você é estrangeiro, igual eu. Estrangeiro, você é estrangeiro aqui. Não fique achando que aqui vai ser o resto da sua vida, porque não vai ser. O estado que você está aqui é de passagem. Esse povo estava todo aprisionado e Deus estava falando para eles: construam, casem-se, multipliquem-se, se preparem, orem pela bênção desse lugar, porque eu abençoando esse lugar, eu abençoo vocês.
O que Deus estava projetando num povo que estava preso, irmão? Futuro. O que Deus está projetando na igreja dele? Futuro. O que Deus está projetando em mim, em você? Futuro. Dizendo para você assim, ó, colocando nas suas costas e falando, vai, bora que dá. Né? Lembrei do Betinho aqui, que vai pedalar, os irmãos vão pedalar com o Betinho que tem que escorar todo mundo lá, escora, empurra, porque os caras começam a pedalar e não aguentam. Bora que dá. Agora tem 2 inimigos no Construa, presta atenção. O primeiro é o imediatismo, e o segundo é a procrastinação. Vou traduzir para você, o agora e o depois. Tudo bem, pastor, eu vou começar a edificar, e eu quero agora. Não vai ser agora. Pastor, então depois eu começo. No ano que vem eu vou começar uma dieta louca. Você não vai me reconhecer quando eu chegar lá. Não, está procrastinando, é depois. Eu vou fazer as cópias das palavras, das coisas no bate-cópia. E aí essa semana, antes de ontem, né, entrei lá com a Israela, a gente foi imprimir mais uma outra coisa, e eu vi lá, eles colocaram bem no meio aqui, naquela da Homero, eles colocaram lá no meio assim, escrito uma copiadora, dizendo, essa foi a primeira copiadora nossa. Onde tudo começou. Orgulho, né? Orgulho, aquilo é coisa do dono. Onde tudo começou, uma copiadora desse tamaninho. Hoje você olha lá, são máquinas e máquinas. Você entra lá, eu clico, e aí imprime a apostila de todos de uma vez só. É uma coisa de louco, Sentei com um empresário, tem 1 semana, 2 semanas, né, Israel? Empresário, não é cristão. Empresário de verdade, empresário. Rico, milionário. Sentei lá com ele. Eu e Israel, 6:30 da tarde. E aí, tudo bem, pá, conversa vai, conversa vem. Aí eu fiz a seguinte pergunta, de maneira proposital. Como é que tudo começou? O homem se ajeitou na cadeira, porque não importa o que ele tem. 2h30 escutando. Quantas vezes ele quebrou? Quantas vezes ele foi julgado? Quantas vezes hoje as pessoas falam assim, que ele é ladrão, que ele é isso, que ele é aquilo, que é aquilo outro. Que as pessoas questionam. Aí ele começa a contar, mas lá, fulano fez isso. Aí me tiraram isso. Aí quebrei, fiquei sem R$1, pastor. E falando, 2h30. E eu interrompi, falei assim, preciso ir. Uma alegria poder falar com você, poder estar aqui, mas eu preciso ir. Saímos de lá quase 10 da noite. Cheguei lá 6:30. Por quê? Porque ele construiu algo. Não leva ele para o céu o que ele construiu, mas construção demanda daquilo que você inicia. Você quer antecipar o futuro de amanhã? Comece hoje. Comece a poupar hoje. Mas eu não tenho dinheiro para poupar. Poupa R$10. Separa uma conta, poupe 10. Ah, mas é pouco. Mas já é 100% do que você já poupava. Comece. Um futuro, ele é construído a partir de uma construção. E eu vou me deter aqui porque eu preciso falar mais 2 coisas. Mas o Salmo 126, que é o salmo que eu mencionei no culto dia 18 de julho, vira e mexe, eu dou umas passadas nele aí. E ele está aqui de novo, a minha me entregou. A Bíblia diz assim, Salmo 126. Irmão, leia 500 vezes o Salmo 126. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. É essa mulher que fica gritando, um ataque de não sei o que, feliz. Por quê? Levou a semente chorando. Ela levou, presta atenção, não é sentar e chorar e não levar mais nada. Vai chorar, está triste, irmão, está dando errado. Felicidade, a felicidade é o quê? Você
oh Jesus, está doendo, mas eu continuo, está doendo, não quero ir para o culto, mas eu vou, porque o diabo vai ficar louco agora que ele vai achar que ele me brecou, e eu continuo indo, chorando, vivendo, aceitando, dando certo, não dando certo, continue caminhando. Salmo 126, os que semeiam com lágrimas, colherão com alegria. Eu ainda acrescento Gálatas, né? Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo oportuno a gente vai colher. Não se canse, as pessoas se cansam de fazer o bem. A segunda coisa que eu quero que você compreenda aqui nessa manhã é que escolha como você vai lidar com esse momento. Cuidado com a ilusão. Livro de Jeremias 29, lá no verso 8 e 9, diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês vos enganem, não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajaram a terem, eles estão profetizando mentiras em meu nome, eu não os enviei. Eu não os enviei. Que Deus estava falando que nesse tempo em que Israel estava preso, os profetas, porque vai acontecer e vai dar certo, e o povo carente pega aquela palavra e fala, não, vai dar certo, e fica, vai dar certo, pensamento positivo, gratidão, vai dar certo, gratidão, não, dá até um samba, e nada acontece. O que Jeremias, que foi levantado para poder dizer ao próprio povo de Deus, não se engane, vocês estão presos. Não fica dando ouvido para as coisas que estão à sua volta, porque o barulho é imenso. E hoje nós estamos recheados de distrações. E é um grande vilão que impede você de viver futuro, que não deixa de você experimentar as grandes coisas. A mídia hoje, irmão, você confia na mídia? Para não citar emissoras e mais emissoras, você confia? Não é possível que você confie nela. Está manipulado, o negócio está manipulado. Aliás, está manipulado faz tempo, né? As pessoas estão oferecendo coisas para nos distrair o tempo todo, né? É curso, é venda, a gente vendendo tudo o tempo todo. Sempre alguém quer pegar você para alguma coisa e distrair você com alguma situação. Sempre ele quer mexer com você, falando, olha aqui. As luzes estão cada vez mais altas, porque eles querem chamar a atenção. Sabe, esse engano, irmão, ele tem povoado a nós. Ele tem estado no nosso meio. E é um engano maligno. Maligno. E se você parar para pensar hoje, o que você mais tem são dúvidas. Você tem mais dúvidas do que certezas. Porque o reino físico vai produzir em você dúvidas. Será que vai dar certo isso? Será que o meu casamento? Será que o futuro do meu casamento? Será que eu vou casar? Será que eu não vou casar? Será que eu vou ter filhos? Será se eu vou conseguir passar nesse concurso? Será, né? Vou usar a Mirna agora para o outro lado. Ela tinha mais dúvidas a respeito daquilo que Deus poderia fazer do que certeza. Deus estava falando, vai dar certo, vai dar certo. Aí chega, a irmã abraça, vai dar certo. Aí o pastor, vai dar certo. Aí o irmão, vai dar certo. Aí a placa do caminhão, vai dar certo. Aí não sei o que, vai dar certo. E ela, será? O que nós mais temos hoje, nós precisamos ser real, viu, irmão? Precisamos ser real. O que a gente mais tem hoje é dúvida. O que Deus mais quer de nós é que você pare de ouvir os profetas, entre aspas, né? E entenda naquilo que está escrito, porque é em cima do que está escrito que eu e você vamos andar. E você nunca vai afundar. Não haverá areia movediça na sua vida, irmão. Se a palavra de Deus for realmente o seu trilho, irmão, você não afunda. Você não afunda. Eu queria sugerir para você que está aqui hoje, que andou para todo canto, em todo lado, procurando todo tipo de coisa, volte ao primeiro amor. E não é sentindo, é indo.
é tendo tempo de qualidade, como falei ontem aqui, dando prioridade para Deus, dando exclusividade para Deus e dando intensidade. Fazendo algo que não é para você. Você faz algo que não é para você, isso não é para mim, tirando o seu trabalho, você faz assim, isso é para o reino de Deus. O que você faz, que você fala assim, isso é totalmente de Deus. Eu não estou falando de você vir na igreja, porque tem gente que acha que é um benefício vir na igreja, que você está dando alguma coisa para Deus. Bom, você não vem dar nada, você vem receber, e quando você dá bem pouquinho e acha que é muito. Essa é a verdade. Pense, o que você tem dado para o Senhor? Qual é o nível de exclusividade que Ele tem na sua vida? Qual é o nível de prioridade que Ele tem na sua vida? Qual é o nível de intensidade que você tem na sua vida? Quando te pedem algo que diz respeito à igreja, oh meu Deus, de novo, cadeira, de novo, mas tem que ir. Pensa. O inimigo, ele se banqueteia quando você se enche de dúvida. Isso impede de você viver o futuro. Isso prende você, ele vai te amarrando. E Deus está falando, Deus é o mais interessado que você conquiste o que você quer conquistar, sabia? Não tem ninguém mais interessado. Se você acha assim, que Deus não está te ouvindo, irmão, isso é o próprio capeta dizendo para você, ele nem te ouve. Por que você está insistindo nesse assunto de novo? Ele não te ouve. Irmão, Deus não criou você para você ficar parado. Deus não criou você para você viver só hoje. Deus criou você para você ter um futuro. Deus criou você para você voar. Voa. Oi, ei, presta atenção. Deus tem prazer em te abençoar. A Bíblia diz assim que Deus tem prazer na sua prosperidade. Por quê, irmão? Porque você não serve a um Deus pedinte. Ele não está lá contando moeda para te dar. Ele está debaixo de toda a glória, de toda a riqueza, de todos os bens. O ambiente de Deus é próspero, irmão. É escalonável. Tudo que Ele faz pode ser multiplicado. Pode ir mais longe, pode dar muito certo. Então para de ouvir, irmão, para de ouvir. Acho que eu falei aqui, acho que foi o Douglas Gonçalves que falou uma vez aí, né, no Jesus Cop, ele falou assim, para de ouvir pregações. É interessante ele falar isso porque, né, muita gente gosta de ouvir ele, né? Mas é verdade, para de ouvir pregações, vá ouvir a Deus. Vá ouvir a Deus. Ontem nós falamos isso aqui, naquela passagem da transfiguração, né? Os discípulos, eles estão lá no monte da transfiguração, né? E aí Jesus é transfigurado, corpo glorificado, Pedro, os caras vendo aquilo, aí aparece Elias e aparece Moisés, e eles ficam ali, meu Deus, aí Pedro, baita de uma ideia, fala assim, vamos construir aqui 3 tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias, e a gente vai ficar aqui, porque aqui é um lugar bom. A palavra de Deus diz assim, que Deus interrompe e fala assim, esse aí é o meu filho amado, ouçam ele. Não é para fazer tenda não, irmão. Acabou o tempo da gente ficar parado. Acabou o tempo da gente congelar. Porque hoje está assim, tá, falando de estrutura física, tá, amanhã é o amarelo, irmão, pinta essa onça de amarelo. Mas o que interessa não é o que você vê, o que interessa é o que você ouve. O que você ouve? O que você está ouvindo? O que Deus está falando com você? Você sabe o que Deus está falando com você? Porque Deus está falando com você. Cada um de vocês aqui vive numa bolha. Uma bolha que é a sua vida. Seu trabalho, seus negócios, suas situações, suas causas, seus problemas, suas lutas, suas vitórias. Tudo está dentro de uma bolha chamada poderosa. Está lá, vida dela. Está ali. Tudo girando em cima daquilo ali. Mas nesse tempo que Deus está querendo assim, que ela deve fazer, o que o senhor quer? O que o senhor quer comigo? O que o senhor quer aqui nessa luta? O que o senhor quer nessa vitória? Bom, recebi uma vitória agora sou advogada. O que eu faço com isso?
Que se for só dinheiro, não resolve nada. Tem a ver com a vida terrena. O que Deus está falando é de eternidade. 3, escolha agora como você quer viver daqui para frente. Aí a Bíblia vem e relata o seguinte: assim diz o Senhor, quando se completarem 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhe causar dano, planos de dar uma esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão, orarão a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e acharão quando me procurarem de todo o coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês, diz o Senhor. E os trarei de volta do cativeiro, e os reunirei de todas as nações e todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta, pois o lugar de onde os desportei, diz o Senhor. Irmão, isso aqui é o final da história, e Deus estava falando para aquela nação que estava exilada, presa, dizendo assim: vocês vão prosperar onde vocês estão, começa aí, mas depois de 70 anos vai ficar melhor. Porque aí, é nesse tempo, no tempo de prisão, que a gente começa a crescer, que a gente começa a edificar, que a gente paga preço, que a gente detalha, que a gente se entrega, que a gente ora, que a gente busca. Porque quando chegar o futuro, chegar e virar presente, Deus fala: aí então eu vou ainda te ouvir mais, e o que você clamar, eu vou entregar na tua mão. Quer dizer, irmão, você não para de crescer o tempo todo. Você não para de caminhar o tempo todo. Você não para de vivenciar o extraordinário da parte de Deus o tempo todo. Homens que ficaram aprisionados, eles louvavam a Deus, as cadeias se abriam. José ficou preso lá, aí era tanta graça sobre ele, que ele governava a prisão. Irmão, onde você estiver, Deus vai te usar para governar. Não importa a luta que você passe, não importa a situação, e não importa a vitória ou a bênção de Deus que você esteja vivendo, irmão. Deus vai fazer você governar. Pode subir, louvor. Feche seus olhos, feche seus olhos. Deixa o Espírito Santo ministrar. Pode deixar acesa a luz ainda. Escolha crer, escute o que seu pastor fala para você. Feche seus olhos. Escolha crer, irmão, nas promessas de Deus. Faz um propósito com Deus agora: Senhor, eu não vou mais dar vazão ao que eu vejo. Eu vou escolher crer no que está escrito. Tira esse peso de você, irmão, de querer você ser solução da sua própria vida. Você não é. Você é frágil. Você abre a boca e chora, irmão, e não tem problema chorar, não. Eu já corri várias vezes para resgatar aí o choro. Deixa só a música, deixa essa canção de fundo. Não tem problema você chorar. Chorar diz que você é fraco. Você é limitado. Mas que o seu poder não está naquilo que você vê, está em Deus. Chora feliz, chora caminhando, chora andando. Salmo 126, guarda isso, irmão, guarda isso. Salmo 126, Salmo 126, Salmo 126, Salmo 126. Eu não paro, eu ando, caminho, choro, lamento, passo apuro, passo aperto financeiro, passam bênçãos financeiras, eu tenho recursos, dói meu corpo, sou curado, caminho, 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 caminho e caminho. Eu continuo caminhando.
Porque Deus, quando você faz isso, irmão, é como aquele imã. Você vê aqueles filmes assim, que a pessoa ela é atraída. Ei, olhe para mim aqui. Nós estamos aqui, ó. Tem aqueles filmes, né, que a pessoa é atraída, ela vai para um outro plano, né? Ela sai ali, enfim. Nós estamos aqui, ó. Aqui está a cruz, Cristo representado. Você se rende, irmão. Não tem como, ó. Você é atraído. Deus puxa você. Vem, sai daí. Deus vem arrastando você. Vem arrastando. Deus, irmão, teve coisas que Deus fez na nossa vida. Ele teve que arrastar. Ele teve que pegar e fazer igual o Hulk fez lá. Bater de um lado pro outro, assim, ó. Ponto de eu falar, tá bom, eu vou. E ele fala, então vem. Ele vai atrair você, ele vai puxar você. O futuro, irmão, presta atenção, o futuro te pertence. E é muito maior do que você pode imaginar. É muito maior. É muito mais intenso, é muito melhor do que a vida que você está vivendo hoje. Mas a vida que você está vivendo hoje, cuide bem dela, porque é o que você tem. Dedique-se. Prioridade, exclusividade e intensidade.